Oi, voltei com mais uma aula. Nosso objetivo hoje vai ser aprender como derivar uma função composta. Tomem cuidado que composição de funções é diferente de produto de funções. Em geral, quando os alunos veem essa aula pela primeira vez, eles costumam ter dificuldades. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail que eu tento ajudar. Eu comecei enunciando a regra da cadeia, que diz: se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função h, f composta com g, definida por h de x igual a f avaliada em g de x, é derivável em x e h' de x vai ser igual a derivada de f composta com g, avaliada em x, que é igual a f' do g de x vezes g' de x. Uma pessoa que sabe latim provavelmente diria non intellecti após ouvir ou ver isso. Depois vocês pesquisam o que significa essa expressão para vocês entenderem o que eu quis dizer. Agora eu vou explicar cuidadosamente como que a gente vai fazer para derivar uma função composta. Olha lá, se eu tenho derivada em relação a x de f avaliada em g de x, eu vou chamar f de função de fora e g de função de dentro. Então, se eu quero derivar em relação a x, f, que eu chamei de função de fora, e ela está avaliada na função de dentro, que eu chamei de g, qual vai ser a derivada? Vai ser a derivada da função de fora, f', avaliada na função de dentro, f' do g de x, vezes a derivada da função de dentro, g' de x. Seguindo, nós vamos ver uma série de exemplos. Suponha que eu tenha a função h, tal que o h de x seja raiz de x² mais 1. Vamos pensar, se eu pegar x, o que eu tenho que fazer para chegar em raiz de x² mais 1? Primeiro, eu aplico uma função g, que leva o x em x² mais 1, e depois eu aplico uma função f, que leva o x² mais 1 em raiz quadrada de x² mais 1. Tá? Então, meu g de x é x² mais 1, e a f, se eu chamar o x² mais 1 de u, ela está levando u em raiz de u. Então, agora nós vamos usar a regra da cadeia para calcular a derivada de h. Olha lá. Quem vai ser h' de x? Vai ser o quê? Primeiro, derivada da função de fora avaliada na função de dentro. Quem que é a função de fora? É a raiz quadrada de alguém. Derivada de raiz quadrada de alguém é 1 sobre 2 vezes a raiz desse alguém. Quem vai ser o nosso alguém? Vai ser o g de x. Quanto que dá g de x? Dá x² mais 1. Então, a gente ficou com 1 sobre 2 vezes raiz de x² mais 1. E agora, a gente tem que derivar g. Quanto que vale o g' de x? Se g de x é igual a x² mais 1, g' de x vai ser 2 vezes x mais 0, né? Porque a derivada de x² é 2x, lembra? Desce o expoente e subtrai 1 do expoente, então a gente fica com 2x elevado a 2 menos 1, que é 2x elevado a 1, que é 2x. E a derivada de uma constante é 0. Então, a h' de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x² mais 1, vezes 2x. Aí eu posso cancelar o 2 com 2, porque ele está aparecendo no numerador e no denominador, multiplicando. Então, h' de x vai ser igual a x sobre raiz de x² mais 1. E agora, se eu tivesse h de x igual a seno de x² e h de x igual a seno ao quadrado de x, tá? Se eu tivesse essas duas funções. Vocês têm que tomar cuidado, porque seno ao quadrado de x é diferente de seno de x ao quadrado. Então, vamos derivar cada uma delas com cuidado. Olha lá. Se eu tenho x, como que eu faço para chegar em seno de x ao quadrado?
Primeiro eu apliquei uma função g que leva x em x². Depois eu apliquei uma função f que leva o x² em seno de x². Tá? Então eu consegui sair de x e cheguei em seno de x². G de x é x², e se eu chamar x² de u, o f de u é o seno de u. Então, como que vai ficar a derivada de h, né? H' de x, olha lá, é a derivada de f avaliada na função g. Quanto que é a derivada de f? Quanto que é a derivada de seno? É cosseno, tá? Lembrem da aula passada de derivadas de funções trigonométricas. Então, a derivada de seno é cosseno e a gente vai avaliar em g de x. Quem que é g de x? É x². Então, a gente ficou com cosseno de x². Agora, vezes a derivada da função de dentro. Quanto que é a derivada de g, tá? Se g de x é x², a derivada de g é 2x. Então, vejam, se vocês têm h de x igual a seno de x², h' de x é cosseno de x² vezes 2x. E agora, se eu tivesse seno ao quadrado de x? Isso daqui é só uma notação, tá? Que quer dizer o mesmo que seno de x², que quer dizer o mesmo que seno de x vezes seno de x. Então, se vocês quisessem derivar essa função h, vocês poderiam usar a regra do produto, mas, como essa aula é sobre regra da cadeia, eu vou usar a regra da cadeia. Olha lá, se você tem x, como que você faz para chegar em seno de x²? Primeiro, você aplica uma função g que leva o x em seno de x e depois você aplica uma função f que leva o seno de x em seno de x². Então, olha lá, g de x é igual a seno de x, e se eu chamar o seno de x de u, f de u é u². Quanto que vai dar a derivada de h? Lembra, a gente faz a derivada da função de fora, que é a função f, tá? Quanto que é a derivada de u²? É 2u. Só que a gente vai avaliar na função de dentro. Então, vai ficar 2 vezes o seno de x. Aí eu vou multiplicar pela derivada da função de dentro, tá? Quanto que é a derivada de g se g de x é igual a seno de x? Lembre, derivada de seno de x é cosseno de x. Então, ficou vezes cosseno de x. Agora eu vou fazer um exemplo simples para vocês usarem o que vocês já sabem e usarem agora a regra da cadeia também. Olha lá, se vocês tivessem h de x igual a x mais 1 ao quadrado. Quem que é x mais 1 ao quadrado? É x mais 1 vezes x mais 1. Quem tem dificuldade, usa a propriedade distributiva e determina quem é, tá? Vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, h de x é x² mais 2x mais 1. Quem que é a derivada de h se h de x é igual a x² mais 2x mais 1? Vai ser derivada de x², que é 2 vezes x, mais a derivada de 2x, que é 2, lembra, quando você tem uma constante vezes uma função, copia a constante e deriva a função. Então, a gente vai ficar com 2 vezes a derivada de x, então vai dar 2 vezes 1, que é 2. E a derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante, tá? Então, se você tem h de x igual a x mais 1 ao quadrado, h' de x é igual a 2x mais 2. Agora, olhem só, se a gente fosse usar a regra da cadeia. Se eu tenho x, como que eu faço para chegar em x mais 1 ao quadrado? Então, olha lá, saí do x, apliquei uma função g que leva em x mais 1 e depois apliquei uma função f que leva em x mais 1 ao quadrado. Então, g de x é x mais 1
E se eu chamar de x mais 1, o f de u é u ao quadrado. Tá? Então, quanto que vai ser a derivada de h se h de x é igual a x mais 1 ao quadrado? Vamos pensar. Olha lá, o que a gente faz? Primeiro, deriva a função de fora e avalia na função de dentro. Então, a derivada de f, se f de u é u ao quadrado, é 2 vezes u. Quando eu avaliar na de dentro, vai ficar 2 vezes x mais 1. Aí, vezes a derivada da função de dentro. Se g de x é x mais 1, g' de x é quanto? É a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Ou seja, vai dar 1. Então, se h de x é igual a x mais 1 ao quadrado, h' de x é 2 vezes x mais 1 vezes 1. Tá? Vejam que deu o mesmo resultado, né? 2 vezes x mais 1 é 2x mais 2. Tá? De modo geral, nós temos o seguinte caso particular da regra da cadeia. Se n for um número real qualquer e g for uma função derivável em x, então a derivada de g de x elevado a n vai ser quem? Desce o expoente n, multiplicando, fica n vezes, copio a função de dentro, g de x, elevado a quem? Subtrai 1 do expoente, n menos 1, e depois multiplica pela derivada da função de dentro. Multiplico por g' de x. Então, vamos ver mais exemplos deste caso particular para nós entendermos melhor. Olha lá, se eu quisesse calcular a derivada de x ao cubo menos 1 elevado a 1000. Como que a gente faz para calcular essa derivada? Desce o expoente 1000, tá? Copio x ao cubo menos 1 e fica elevado a quem? 1000 menos 1, aí vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x ao cubo menos 1, tá? Lembra então lá da regra da cadeia ou deste caso particular, né? A gente deriva a função de fora, avalia na função de dentro, tá? E depois multiplica pela derivada da função de dentro. Então, olha lá. Quanto que deu, né? A gente ficou com 1000 vezes x ao cubo menos 1, elevado a quem? 1000 menos 1 é 999, vezes, quanto que é a derivada de x ao cubo menos 1? Derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado, e derivada de menos 1 é 0, porque menos 1 é uma constante. Então, a gente ficou com 1000 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 999 vezes 3x quadrado. Agora, 1000 vezes 3 é 3000. Copiei o x ao quadrado e copiei o x ao cubo menos 1 elevado a 999. Tomem cuidado que aqui não dá mais para simplificar, né? Porque o x ao cubo menos 1 está elevado a uma potência muito grande. Então, essa é a minha resposta final. 3000 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo menos 1 elevado a 999. E agora, se eu quisesse calcular a derivada de 1 sobre raiz cúbica de x quadrado mais x mais 1. Primeira coisa, eu poderia usar a regra do quociente? Poderia, né? Mas eu vou ensinar vocês como que a gente calcula usando a regra da cadeia. Olha lá, raiz cúbica de x quadrado mais x mais 1 pode ser escrito como x quadrado mais x mais 1 elevado à potência, né, que está dentro, que é 1, dividido pelo índice da raiz, que é 3. Então, a gente pode reescrever a fração que foi dada como 1 sobre x quadrado mais x mais 1 elevado a 1/3. Se eu quiser passar esse x quadrado mais x mais 1 elevado a 1/3 para o numerador, eu posso passar com o expoente negativo. Então, vai ficar x quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3 vezes 1, que é o próprio, né? X quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Vejam que até aqui eu ainda não comecei a calcular a derivada. Agora, a gente tem uma expressão
desse tipo, né? O que a gente faz? Olha lá, desce o expoente, menos 1/3, copio x² mais x mais 1 e subtrai 1 do expoente. Então, vai ficar elevado a menos 1/3 menos 1. Tudo isso vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x² mais x mais 1. Então, nós ficamos com menos 1/3 vezes x² mais x mais 1 elevado a quem? Quanto que dá menos 1/3 menos 1? Menos 1 é o mesmo que menos 1/1. Então, a gente tira o MMC de 3 e 1, que vai ser 3. Aí, 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. E 3 dividido por 1 dá 3, vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Então, quando a gente faz menos 1/3 menos 1, é o mesmo que menos 4/3. Aí a gente vai multiplicar este resultado pela derivada de x² mais x mais 1. Derivada de x², desce o 2 e subtrai 1 do expoente, vai ficar 2x elevado a 2 menos 1, então vai dar 2x. Derivada de x é 1, então a gente ficou com 2x mais 1, mais a derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante. Então deu 2x mais 1 mais 0, que é 2x mais 1. Eu poderia ter parado aqui, né? Mas se vocês quiserem melhorar a expressão, eu posso passar o x² mais x mais 1 para o denominador e também, como ele está elevado a uma potência, eu consigo transformar isso em uma raiz, né? Então, a gente vai ficar com menos 1/3 vezes. Como tem expoente negativo, passou para o denominador, x² mais x mais 1 elevado a menos 4/3 é o mesmo que 1 sobre x² mais x mais 1 elevado a 4/3, tá? Isso daqui a gente pode escrever como raiz cúbica de x² mais x mais 1 elevado à quarta, né? Lembra o expoente de dentro dividido pelo índice de fora. Tudo isso vezes 2x mais 1. E aí a gente chega na nossa resposta final. Menos vezes 2x dá menos 2x. Menos vezes mais 1 dá menos 1. Então ficou menos 2x menos 1. E aí tudo isso dividido por 3 vezes a raiz cúbica de x² mais x mais 1 elevado à quarta.